Nasci em 6 de maio de 1856, em Freiberg, na Morávia, filho de Jacob e Amália. Meu pai tinha 40 anos quando cheguei ao mundo, e minha mãe, apenas 20. De minha infância, guardo a sensação de que eu era visto como promessa, talvez como um investimento do futuro de minha família, modesta, mas orgulhosa de sua herança judaica. Desde cedo, fui confrontado com a precariedade e a necessidade de lutar para conquistar cada espaço, cada saber, cada fração de dignidade. Desde menino, a leitura foi minha respiração. Encantei-me com os mistérios das palavras e com os enigmas do que se oculta por trás delas. Estudava em silêncio, devorando livros sob a luz de vela, enquanto os ruídos da casa cessavam para que eu pudesse prosseguir com meus estudos. Era como se a verdade me chamasse, como se um véu precisasse ser levantado para que eu compreendesse aquilo que faz o homem sofrer. Quando entrei para a Universidade de Viena, não escolhi a medicina por amor aos hospitais, mas por desejo de compreender os segredos da natureza, a materialidade do corpo, a estrutura dos nervos, as artérias e os ossos, e talvez para encontrar a resposta para o mistério do sofrimento humano. Fui guiado pela ciência, acreditando que ela era a lâmpada capaz de iluminar as trevas da ignorância e da superstição. Por anos, mergulhei na anatomia do sistema nervoso, examinando lampreias e enguias, tentando, em cada microscópio, decifrar a origem da vida mental. Com o tempo, compreendi que a lâmina do bisturi não cortava as dores que mais importavam. Foi quando conheci Charcot, em Paris, que percebi a força do que não é visível, do que se move sem ser visto, do que atua sem ser nomeado. Vi mulheres paralisadas retomarem seus movimentos ao comando de uma sugestão. Vi o corpo ceder ao poder de palavras. Vi os sintomas desaparecerem, como que por um toque mágico. E compreendi que o mistério não residia apenas nos tecidos, mas nos significados que atravessam a carne. Quando voltei a Viena, trazia comigo o incômodo de ter visto que o inconsciente tinha mais poder sobre a vida do que a vontade consciente de nossos pacientes. Iniciei minha prática médica com dificuldades, atendi casos de histeria e observei, caso após caso, que havia uma lógica no sintoma, uma coerência no aparente absurdo. Foi nesse período que conheci Breuer, e juntos acompanhamos o caso de Berta Pappenheim, conhecida como Ana O, cuja fala, suas recordações e associações transformavam os sintomas que a paralisavam. O que estava em jogo não era um distúrbio físico, mas algo que se passava entre a memória e o corpo, entre o trauma e a palavra. Ali nasceu a semente do que chamei mais tarde de psicanálise. Uma palavra nova para um método novo. Escutar o inconsciente, decifrar os sintomas, entender os sonhos como realizações de desejos recalcados. Eu sabia que caminhava em terreno perigoso. Estava rompendo com os limites da neurologia, aproximando-me dos campos minados da sexualidade infantil, das pulsões, da culpa, do recalque. Mas a verdade não se submete ao conforto de quem a investiga. Publicar. A interpretação dos sonhos, em 1900, foi como lançar ao mundo uma confissão de que os sonhos carregam o que há de mais íntimo e mais recalcado em nós. Eu sabia que poucos entenderiam. O livro vendeu pouco, foi ignorado, mas eu sentia que havia algo irrefutável naquele método de escuta do inconsciente que se revelava nos sonhos, nos lapsos, nos atos falhos, naquilo que chamam de acaso. Não foi fácil permanecer fiel ao que descobria. A psicanálise foi recebida com hostilidade. Fui ridicularizado, chamado de obcecado pela sexualidade, acusado de construir teorias em cima de delírios, mas eu conhecia a força das resistências, não apenas nos meus pacientes, mas também na cultura. As pessoas temem o que não controlam, e o inconsciente é, por definição, o território daquilo que não controlamos. Conforme avançava, compreendi que o sintoma é uma solução, ainda que insatisfatória, para os conflitos entre os desejos e as proibições internas. Vi que a civilização impõe renúncias, que o superego nasce como herdeiro das exigências parentais,
transformando-se em uma instância que vigia e pune. Vi que a sexualidade se estrutura em fases, que a infância deixa marcas indeléveis, que a neurose é a forma que o indivíduo encontra para existir em um mundo que exige que ele renuncie ao que deseja em troca de pertencimento. Aos poucos, formou-se ao meu redor um círculo de discípulos, homens jovens e ansiosos por compreender as descobertas que eu estava trazendo. Entre eles, Jung, Ferenczi, Abraham, Rank. Construímos juntos a Associação Psicanalítica Internacional em 1910, tentando oferecer ao movimento uma estrutura que garantisse a continuidade do trabalho. Mas também conheci, nesse círculo, as dores das separações, das traições, das vaidades. O inconsciente não poupa ninguém. A doença chegou a mim em 1923, um câncer na mandíbula, consequência de meu hábito de fumar charutos, que me acompanhava desde a juventude. Foram anos de dores, de cirurgias, de próteses desconfortáveis, de sangramentos, mas não deixei de trabalhar. A dor não me afastou do meu ofício. Enquanto meu corpo adoecia, minha mente permanecia dedicada ao estudo, à escrita, ao atendimento de meus pacientes. Mesmo em meio às dores mais intensas, minha preocupação era a continuidade da psicanálise. Os ventos sombrios do nazismo avançaram sobre a Europa, e minha condição de judeu tornou minha permanência em Viena insustentável. Deixei a cidade em 1938, exilando-me em Londres, levando comigo minha filha Ana e parte de minha família. Em Londres, senti a exaustão de quem já lutou todas as batalhas, mas ainda desejava ensinar, escrever, transmitir o que sabia. Foi ali que escrevi Moisés e o monoteísmo, investigando as origens das ideias religiosas, analisando a figura de Moisés, compreendendo as raízes inconscientes da religião. Hoje, ao aproximar-me do final, sei que não ofereço ao mundo a promessa de felicidade. A psicanálise não veio para consolar, mas para compreender. Compreender os sintomas, os sonhos, as pulsões, a repetição, a dor de existir. Veio para ensinar que somos governados por forças que desconhecemos, mas que, ao tomarmos consciência, podemos modificar algo de nosso destino. A psicanálise é, em última instância, uma ética. Uma ética do olhar para dentro, da escuta de si mesmo, da aceitação de que há desejos que não se realizam, que há faltas que não se preenchem, que a vida é marcada pela renúncia, mas que ainda assim podemos encontrar uma forma de viver com dignidade. Onde estava o id, deve advir o ego. Este é o lema que deixo como herança. Que cada um possa avançar, passo a passo, na tarefa de tornar consciente aquilo que, por medo ou ignorância, permanece oculto. Eu, Sigmund Freud, olho para minha vida sem arrependimentos. Caminhei onde não havia caminhos. Construí uma ciência da mente contra as resistências de uma cultura que prefere o silêncio ao confronto com a verdade. Sei que deixo para trás não apenas livros e conceitos, mas um convite à coragem de se conhecer, de suportar a verdade, de transformar o sofrimento em compreensão. Este é o testemunho de minha vida, oferecido àqueles que ainda têm o ímpeto de sonhar, investigar e ousar conhecer aquilo que o inconsciente insiste em calar.